hoje as nossas verdades sobre o número será sobre o número 0. Tem um dígito, um algarismo, uma ordem e uma casinha. Ele não vale nada. Ele está bem longe do infinito. Ao multiplicá-lo, ele sempre será 0. Depende da posição, ele pode valer muito. Ele aparece em todas as tabuadas. Ele é um número natural. Números terminados no número 0 é pares. Ele está na unidade.